Olha, uma das coisas que mais transforma um profissional de saúde hoje é ele entender que o funcionamento do corpo não é apenas físico. Na verdade, o físico é uma porção, né? É aquilo que a gente enxerga, que a gente toca, é o final da cadeia. Mas e o início da cadeia? O que o nosso corpo é, né? O que faz as nossas células funcionarem, o nosso processo fisiológico acontecer? Existe um sistema eletromagnético por trás de todo o funcionamento do nosso organismo. O nosso corpo funciona por eletricidade, gente, certo? E por incrível que pareça, a gente não enxerga a olho nu, mas o nosso corpo ele tem fios, condução, né? Condutores de eletricidade. Esses condutores é mais conhecido para as pessoas de meridianos. Quando você vai estudar, entre aí no Google, fala-se meridianos, né, energéticos, meridianos de acupuntura. O corpo ele tem vários caminhos energéticos que acabam alimentando tudo que o nosso corpo é, os nossos órgãos, as nossas glândulas e assim por diante, certo? Agora, pensa bem uma coisa, se nós temos caminhos energéticos e esses caminhos estão com baixa energia, isso vai refletir o funcionamento de um órgão que vai depois levar você a ter um sintoma. E você vai procurar um médico relacionado àquele sintoma. E o caminho energético foi corrigido? Na maioria das vezes não. Quando a gente fala aqui dos produtos Meriactive, nós temos a oportunidade de entender como restaurar esses caminhos energéticos através das próprias as gotinhas, né, dos produtos, ok? Outras formas da gente ativar esse caminho energético do corpo é a gente limpar o organismo. Vamos limpar o organismo. Vocês já viram a gente falar bastante aqui sobre desintoxicação, tirar tóxicos do corpo, tá? Agora, para o corpo tirar esses tóxicos, ele tem que ter um caminho aberto, um caminho de drenagem. Você tem assim, a sujeira está aqui, ela tem que ser drenada para fora do corpo, e isso também nós precisamos de energia para acontecer. Então hoje nós vamos falar sobre esse processo de drenagem com os produtos Meriactive. Para isso eu vou chamar hoje os nossos convidados especiais, o doutor conosco, para engrandecer a nossa live, o nosso momento biofísica aí toda semana. Ó, o doutor Francisco. Boa noite. Opa. Boa noite, Davi. Boa noite, Zaica. Boa noite, boa noite. Muito tudo animados jóia. aí com muita chuva, né? Tá molhando até a galocha aqui em Campinas, né? Coisa tá terrível, né? Mas tudo bem. O Davi fez uma introdução magnífica aí, falando de coisas importantíssimas, né? Que hoje nós vamos abordar a drenagem, né? Mas veja bem, o nosso conceito de drenagem não é somente um conceito físico de expulsão material, mas é um conceito sobre o campo energético. Veja bem, olha aí. Então, toda vez que você tem toxinas no seu organismo, essas toxinas formam um campo energético, não é? Obviamente, esse campo energético interfere nas funções corporais, criando um campo de interferência muito potente. E esse campo de interferência muito potente, ele se relaciona com o meio ambiente. E nós já sabemos que quanto mais toxina você tiver, mais sensível você fica ao campo energético exterior. Olha só, estou falando de campo. Né? É que nem, por exemplo, vai drenar um campo de futebol, né? Aquela encharcada. Não dá para ter jogo ali. Precisa ter uma drenagem adequada. Então, quando você utiliza esses produtos que a gente conceituou, esses produtos agem no campo. Um exemplo que o Dr. Kohler gosta de dar
quando você tem uma cadeira e ali o paciente sentou, depois que ele levantou, aquela informação do campo dele energético ficou ali também. Tem o próximo. Somam-se vários campos energéticos naquela cadeira. E essa somatória de campos energéticos desperta no médico, no terapeuta, no profissional de saúde, que está atento, uma nova visão propedêutica transformadora, que é lidar com o campo energético. Veja bem. Então, quando nós imaginamos essa drenagem, nós estamos drenando as toxinas através do campo energético. Mas não é só conjugação? Obviamente, há uma conjugação, né? Melhorando a função hepática, melhorando a função renal e, fundamentalmente, o sistema linfático. Nós sabemos que o sistema linfático, que carrega aquelas proteínas de alta densidade, maior que 10.000 anos. E todo mundo, queira ou não queira, na idade adulta, tem acúmulo de toxina no sistema linfático. E isso gera um campo energético de difícil remoção. Olha só. Então, atuando no fígado, importantíssimo. Atuando no rim, maravilhoso. Atuando no sistema linfático e na matriz extracelular, o campo energético, por si só, vai, através do Meriactive, drenar, que é a linha especial, ativar os processos energéticos de drenagem do organismo. Não é maravilhoso, Davi? Maravilhoso, maravilhoso. Doutor Francisco, o senhor me mandou aí, né, sobre a questão do drenar. A gente entende sobre essa questão de drenagem. As toxinas, vamos desintoxicar a parte de drenagem para fazer esse processo de fluidez. Eu poderia considerar como uma extrema associação dos detox 1, 2, 3 com esse produto aí, drenar? Veja bem, às vezes a pessoa está tão sobrecarregada no seu campo energético e combinando mais ainda com todas essas toxinas do meio ambiente, de doenças anteriores, da hereditariedade, que é necessário um impulso a mais, não é? Vamos supor, uma estilingada a mais, movimentando esse campo energético para que as toxinas fluam sem o indivíduo se sentir com agravações, uma febre muito forte, com coceira na pele, uma diarreia persistente, que são naturalmente processos de eliminação através do que nós chamamos de emunctórios. E como hoje a carga geral de toxinas e o campo energético relacionado a essas toxinas está muito, vamos dizer assim, disbiótico, não é? Está muito fora da natureza, nós vamos dar um auxílio, né? Independente mesmo, se a pessoa quiser usar os nossos detox, né? Que tem uma orientação direto pelos meridianos da acupuntura, mas também associar com outras técnicas o drenar, para que haja uma drenagem não somente da parte toxínica, material, elementar, biomolecular, mas também da parte emocional. Entendeu? Francisco, boa noite. Boa noite. Quero agradecer a vocês que nos acompanham nessa live tão extraordinária. Quero corroborar com vocês, trazendo para vocês um artigo científico, um estudo que foi realizado há muitos anos atrás e que comprova o que a gente traz dentro dos Meriactives, tá? A gente traz para vocês infocêuticos. Infocêuticos é um processo informacional que vai trabalhar dentro dos biofótons que estão no corpo daquela pessoa, dentro do processo de energia que está no corpo daquela pessoa, sejam eles maléficos, sejam eles benéficos. Sejam eles maléficos, eles serão, ou seja, expurgados dali, eles vão ser movimentados para que aquele corpo volte ao seu equilíbrio. Sejam eles benéficos, mas estejam bloqueados, travados,
dentro dos meridianos, mais uma vez, os infocêuticos, eles produzem esse processo de movimento. Então, eu trago para vocês um artigo científico que foi realizado há muito tempo atrás com biofótons. O cientista conseguiu isolar os biofótons dentro de um tubo de ensaio. E ele percebeu que aqueles biofótons estavam aleatórios, eles estavam ali dentro daquele tubo desorganizados. E ele entendeu que aqui é a estrutura natural dos biofótons. Ele pegou um pedacinho de DNA humano de uma determinada pessoa, colocou dentro daquele tubo e não tinha mais nada. Ele conseguiu isolar ar, isolar tudo de dentro daquele tubo e ficou ali dentro os biofótons junto com a informação do DNA daquela pessoa. Adivinha o que aconteceu, gente? Exatamente, que os infocêuticos fazem no nosso corpo. Eles criaram um processo de ordenamento, de organização. Eles perceberam que na presença daquele DNA, os biofótons se organizaram numa fileira, se organizaram numa curva, eles se organizaram de uma forma criando uma estrutura harmônica. E aí os cientistas observaram e falaram assim, nossa, realmente a presença da pessoa traz uma informação, porque ali tem um campo, tem um conjunto de reações, emoções, situações que ela viveu. E se eu tirar do tubo a informação do DNA dessa pessoa, o que será que vai acontecer? Eles perceberam que os biofótons continuaram do mesmo jeito. Olha que extraordinário. Então, eu quero que vocês, com esse simples exemplo, percebam que o informacional, ele altera aquele padrão. Se você hoje é refém da sua genética, e acredita que você tem que repetir a doença que seu pai teve, que sua mãe teve, que a sua avó teve e que não tem mais jeito para você, isso não é real. A informação que você traz, ela pode ser trabalhada informacionalmente para uma organização, ou seja, a genética, ela está abaixo da epigenética. Epi é acima. Então, se a gente traz esse campo informacional que vai trabalhar na genética, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar toda essa resposta dos genes para que eles desintoxiquem, para que eles sejam silenciados. Vamos supor que você tenha um gene aí que está sendo ativado ou manifestar um câncer, e ele está desenvolvendo porque o teu corpo está muito intoxicado, você está muito estressado, está muito fora da rota. De repente você vem com um processo informacional que vai fazer com que ele silencie e, conjuntamente com isso, o seu corpo possa jogar para fora todos os processos de toxina, estresse emocional, tudo aquilo que empurra o teu corpo para a manifestação genética e que você, de alguma forma, não sabia disso que eu estou te explicando, que você não é refém da sua genética, você pode, sim, sair da sua genética e trabalhar a informação para silenciar essa genética maléfica. Nós temos genéticas maravilhosas também, que estão sendo alteradas. Olha isso, gente. Eu posso tanto silenciar algo bom no meu corpo, quanto algo ruim. Só que eu posso silenciar com algo que está destruindo. Às vezes eu destruo uma informação genética boa que eu tenho, vamos supor, de desenvolvimento muscular. Olha, eu tenho pais que trabalharam, fizeram um exercício e têm uma musculatura boa. Esse bebê, ele vai trazer essa carga informacional de ter uma musculatura boa. Vocês entendem isso? Então, é interessante notar também que nos 5 elementos, cada um corresponde a uma base nucleotídea. Isso nós vamos depois falar. Quer dizer, existe, então, como a doutora Zayka falou, uma função de ressonância específica, ordenadora, moduladora ao nível das bases, né? Então, olha, veja só que interessante, como você trabalha com os meridianos, como você trabalha com o campo energético, né? É diferente de você trabalhar ao nível principalmente molecular somente, né?
Então, o nível molecular é importante? Sim, se você não comer, ficar aí sem comer um tempão, ainda mais se não tomar água, você pode vir a falecer, não é? Mas você precisa das vibrações naturais que o seu corpo faz. Nós chamamos essas vibrações naturais impulsionadas pelo que a gente chama de bioplasma, que é o fator da energia vital que impulsiona, né, essas funções. Isso vem muito antes, né, da ressonância, vem muito antes da biofísica, né? Vem de uma chama divina. Então, essa chama divina que nós temos em nós, que é esse fogo ancestral, né? Uma chama que faz com que você acenda a possibilidade de iluminar o seu campo através dos biofótons, né? Que essa chama responde aos biofótons. É isso que nós estamos falando. Uma mudança no campo. E essa mudança no campo benéfica orienta, aumenta a coerência, não é? E traz benefícios à unicidade. As pessoas, sabe, Davi, estão pensando de forma muito fragmentada. Olha, eu falei da Rhoda Clark, falei disso, falei daquilo. São conhecimentos interessantes que podem ser utilizados, mas não há unificação desses conhecimentos como nós estamos apresentando, não é? A importância disso, a importância daquilo, ficam muitas coisas importantes numa complexidade fragmentada, alopática, né? Dedutiva, racional, mas não compreende o campo energético. Então, se a pessoa compreender como modificar o campo, não é? E essa modificação vem através da ação do terapeuta, da ação dos biofótons, né? Da sua integração com o universo, você começa a dar um passo um pouquinho mais aprofundado, né? No que é a ressonância da natureza, né? A beleza da natureza. Outra coisa interessante é que a medicina natural, e vocês são médicos especialistas aí, a doutora psicóloga também especialista em naturopatia, tudo isso que você vê hoje, em outra linguagem, um pouquinho numa outra linguagem, é tudo da naturopatia. Não existe nada que a naturopatia não abarque, inclusive em todas essas teorias aí da integrativa de hoje. Mas falta o conhecimento do campo. Então, quando nós imaginávamos como nós poderíamos sacudir, vibrar esse campo, fizemos primeiro os linfocêuticos, que atuam nos meridianos, fizemos a combinação de 2 linfocêuticos que atuam em diferentes processos de desintoxicação, e agora nós entendemos a necessidade de uma linha especial, cujo primeiro é o drenar. Drenar. Veja bem o que acontece com as chuvas de hoje, o solo está impermeável. Então, se você está impermeável, né, você não drena direito. Você se encharca. E todos estamos encharcados. O pessoal chama isso de inflamação. Na realidade, é encharcado. Não é inflamação. Inflamação é outra coisa. A gente pode depois discutir esse processo da inflamação a um nível muito profundo, não é? E não dessa maneira como eles estão hoje querendo colocar, está todo mundo inflamado. Não, tem pessoas que têm degeneração e praticamente quase nenhuma inflamação. Veja as pessoas com doenças degenerativas graves. Lá não tem inflamação, lá só tem degeneração, catabolismo. Então, só complementando agora do campo, uma vez que você atinja esse fator de modulação do campo, você drena. Drena tudo, drena toxinas, repõe a ordem, né, natural e ajuda o seu organismo a ficar mais saudável. É isso. Então, eu estava falando sobre o experimento, né, que aconteceu, e aí a continuação dessa parte do experimento que traz para nós a comprovação de que nós temos uma assinatura energética e que essa assinatura chega primeiro antes de você no ambiente, nas situações, ela é muito benéfica, ela é muito importante e ela pode ser utilizada para você que está querendo melhorar
seus estudos, melhorar a sua psique, melhorar seus relacionamentos, você que não está conseguindo ter um casamento, ter uma vida profissional bacana, porque a sua assinatura, ela está toda bagunçada, assim como aqueles biofótons de antes estavam desordenados, e com uma informação que entrou ali, criou uma ordenação, você de repente, os biofótons do seu corpo, pode ser que eles estejam desordenados, e você precisa colocar dentro de você um processo de ordenação, de reorganização. Hoje, nós trazemos para vocês, dentro desse processo de informação, esse Mary Active Drenar. Quando a gente fala da questão de drenar, a gente tem líquidos no corpo. Os líquidos, eles carregam um processo informacional absurdo. A água, ela carrega informação por onde ela passa. Eu vou falar de uma casa, por exemplo. Onde essa água vai passando, ela vai carregando. Antes de chegar na sua casa, de repente ela ficou lá numa estação de tratamento, ela passou perto de esgoto, ela passou... Gente, isso é bem sério, tá? E vai trazendo todo aquele processo informacional. Por isso a importância da sua casa ter um campo familiar muito forte, um campo de identidade, onde é reafirmado por essas pessoas desse lar, que cria um campo de vibração nessa casa, que cria uma identidade. Então, tudo que chega ali passa por aquele filtro de energia antes de entrar na casa. E assim é o seu corpo. Se o seu corpo está desordenado, a sua informação está toda bagunçada, as águas do seu corpo também estarão bagunçadas. Primeiro, pelo seu processo mental, psique, emocional, como diz o Dr. Francisco sabiamente, nós temos um processo de manifestar aquilo que nós temos. É como se eu falasse, Dr. Davi, estenda a mão nesse momento, me dê um bombom de cereja. Oba. Você vai falar, pode ter um momento, mas agora eu não tenho, tá? Então, nós podemos querer, mas muitas vezes a gente não tem para dar. Então, você só dá aquilo que você tem para dar. Quando nós colocamos dentro do nosso organismo uma organização informacional, a gente consegue liberar mais biofótons de forma harmoniosa em tudo que a gente for fazer, nos processos de restauração do organismo, nos processos de cocriação de financeiro, nos processos de manutenção dos relacionamentos, nos processos de encontrar saídas em situações, problemas que acontecem todos os dias. De repente, até no trânsito, você consegue ter mais paciência. Tudo impacta em tudo. É algo muito importante que eu vou falar para vocês agora, tá? Se eu consigo entender que drenando esse líquido, trabalhando esse líquido que está acumulado, que está ali causando um inchaço no meu corpo e atrapalhando de colocar para fora todas essas toxinas, todos esses problemas, todas essas má organizações que ficam dentro do nosso corpo, porque o nosso corpo ele guarda as experiências do dia a dia, ele guarda as brigas que você teve, e isso vai se gravando em células como se fosse um carimbo. Mas isso fica no nosso corpo através das águas, as águas do nosso corpo. Por isso a grande importância desse Mary Active. Ele traz um processo mais que energético, a gente fala mesmo, um processo informacional, frequencial, que vai modular o seu corpo, como disse aqui a Lu, né? A questão da terapia neural. É muito bacana, Lu, mas terapia neural a gente vai trabalhar a polaridade celular, polaridade do organismo. Isso ajuda, mas se você usar junto com o Mary Active, que vai trabalhar os biofótons, imagina um organismo que está com a polaridade adequada, com os biofótons ativados, meridianos desbloqueados. Imagine como é que vai ser maravilhoso. Não adianta ter uma autoestrada perfeita para que as pessoas transitem com carros à vontade, mas você está com o pneu furado do seu carro, o que adianta? Então, é uma somatória de processos que a gente traz para você, como disse sabiamente nosso querido Dr. Francisco Viana, falou para nós aqui,
A gente aqui entrega para vocês um processo de construção do mapa. Vocês vão aprender a como reorganizar diante dessa vida tão conturbada que nós temos hoje em dia, que nós temos no casamento, que a gente tem na empresa, que a gente tem com os filhos, que a gente tem com os colegas, que a gente tem com o aprendizado, que a gente tem com a adaptação, com tanta inteligência nova que surge aí. Tudo isso é uma adaptação. E se o seu corpo não tem flexibilidade, gente, presta atenção. O que traz flexibilidade para o nosso corpo? Traz para o nosso corpo uma água interna de extrema oxidação vibracional. Se a sua água interna está contaminada, está suja, está estagnada, está retida, tudo que fica parado, gente, escreve para mim aí. Acontece o que com que fica parado? Se você deixa algo que você tirou para fazer fora da geladeira, colocou em cima da pia ali, vou fazer hoje. Não, vou fazer amanhã. Depois de amanhã, quando você voltar, como é que tá aquilo? Podre, estragado. Então, no nosso corpo acontece um processo similar. Entenderam a importância dessa aula, desse encontro aqui? Compartilhem essa live para o máximo de pessoas, porque eu vejo mentores, professores falando de energia o tempo todo na internet, mas falar dos processos de base, de biofótons, de som, de energia, de plasma, mas eu estou falando de base, de prana, de energia biomolecular, de energia biofísica primordial. É isso que altera e que mantém a harmonia das águas do nosso corpo. Entenderam? Então, mais uma vez, quando você tem uma assinatura energética organizada, antes de você chegar, a sua informação já chegou e as pessoas te recebem de braços abertos. Quer ser bem recebido, quer expandir seu financeiro, quer expandir o seu psicológico, cuide bem da sua assinatura de energia. Cuide bem do micro ao macro, né, Bruna? Cuide bem de quem você informa ser para você mesmo, porque o Criador reside em você. Você é luz emanada da luz. E informe ao mundo com esse processo de amor, construção de cura, de saúde, de leveza, alívio de dores. Quando essa água circula, com certeza você vai ter mais alívio de dores, você vai ter uma mente mais rápida, você vai ter mais fluidez, mais flexibilidade, mais coragem de falar não. Você vai ter mais força de falar sim. Você vai conseguir, inclusive, doutor Francisco, sair da procrastinação. Muita gente não sai dos processos de procrastinação. Por quê? Porque os líquidos intersticiais do organismo estão ali totalmente apodrecidos, retidos, inflamados, desorganizados, estão fora do processo anabólico e catabólico. Eles estão extremamente pendendo para um lado ou para o outro. A gente precisa entender que tudo tem que ter um fluxo. Nada pode ficar parado. Se está parado, anota para mim aí. Estraga, apodrece, se perde. Então, que vocês entendam a importância tremenda desse movimento e dessa construção de uma assinatura energética vibracional, de fato. Hoje, quem assistir essa aula vai saber repetir lá fora o que é a assinatura energética. Importante, né, Davi? Sim. Importante, né? Então, é que nem o que a Zaika falou, né? Você está ali estagnado, essa estagnação se reflete em tudo, no seu corpo, nas suas atitudes, no seu pensar, no seu querer, na sua vontade e, fundamentalmente, na afetividade. Então, dando esse movimento, né, trabalhando esse campo energético, né, essa assinatura que somos individuais, tirando essa fragmentação do pensamento, pensando como um pensamento em uníssono, não é? Você vai ter acesso a mais informação. Então, o que a Zaika falou e o que o Davi falou, nós temos eletricidade, sem sombra de dúvida, não é? Mas essa eletricidade é fruto de um campo energético anterior, não é?
que organiza, nós chamamos de bioplasma, energia vital, né? Que organiza as funções. E se essas funções não estiverem em coerência, se esses biofótons estiverem desarrumados, não é? O seu corpo está desarrumado também. Não é? É isso. Eu vou complementar aquilo que eu falei logo no início. Se o profissional de saúde se despertar para entender sobre esse campo energético, que tudo que é físico, na verdade, é o final da cadeia do que esse campo energético está formando e que a gente pode trabalhar isso na nossa prática de saúde, você vai mudar a vida dos seus pacientes com isso. Por isso que nós falamos medicina bioenergética, não é? Podemos falar de física quântica, de biofísica quântica, etc. e tal. Tudo isso são palavras, são conceitos. Mas o que interessa mesmo é a compreensão dos processos energéticos do organismo, não é? Sem energia, não há saúde. Nós sabemos disso. Tudo o resto são conhecimentos acessórios importantes, não é? Não vamos desprezar o conhecimento, mas que nos leva a uma reflexão mais profunda, como a Zaika falou. Se tudo está bagunçado, alguma coisa está errada. Então, nós temos que eliminar, drenar, trabalhar essa orientação, e nós temos o nosso DNA para isso. O nosso DNA é o fator de mutação. Fritz Job Capra, muitos anos atrás, anos 70, 69, fez aquele livro que eu aconselho a todos, chama O Ponto de Mutação, onde aquilo muda. E essa mudança, ela é da consciência. Então, se você está mais organizado, se você está aberto a esse conhecimento, a sua consciência vai mudar. E a consciência muda o meio. E o meio alterado por uma consciência saudável é um meio reluzente, é um meio equilibrado, é um meio que traz luz, traz benefício. Não é? É o campo. Por isso que a gente fala, quando a gente pensa no campo energético, a gente começa a falar de maneira mais simples, não é? Maneira mais didática, não é? As pessoas hoje estão buscando, viu, Davi, Zaika, muitos galhos numa árvore cujo tronco é imenso, não é? Então, a medicina hoje, que está em evidência, tanto do lado alopático como do lado que eles chamam de integrativa, né? Eu chamo de medicina integral, ela é uma coisa dispersa, não há unificação, não é? Então, as coisas sempre olhando em processos fisiológicos reducionistas, não é? Então, eu vou falar uma coisa interessante. Se você nunca mediu o seu magnésio, olha só, tá certo? E você está lá vivendo a sua vida normal, comendo a sua comidinha e tal, tem uma dorzinha, uma câimbra, etc. Aí o colega fala, vai medir o seu magnésio. E aí você vê lá que o seu magnésio estava fora, estava baixo. Isso começa a lhe dar uma preocupação. Imediatamente você vai, obviamente com a orientação, buscar esse magnésio fora. Veja bem, você nunca mediu. Tem pessoas que nunca mediram. Né? Então, o que eu penso é o seguinte, até que ponto o conhecimento das medições levam mais à consciência? Não levam de jeito nenhum. Talvez fazer um diagnóstico. Olha, eu tenho lá uma doença XYZ beta 9, né? Que é uma doença nova que apareceu na face da Terra, que é um vírus que veio lá não sei de onde. E se você não souber, você fica mais imune. Quando você sabe e você insere essa informação disruptiva dentro da sua consciência, não é? Como todos nós somos sensíveis, né, ao tabelamento, né? É hipertenso, é diabético, é isso e aquilo, você muda a sua consciência e passa a ter uma consciência reduzida, buscando somente aquilo que lhe faz mal. Busque, ao contrário, busque o que lhe faz bem.
talvez o desconhecimento, né, a certa imaginação aberta, seja mais produtível ao nível da saúde do que um check-up com 420 exames, como um colega falou. Se não fizer 420 exames, não entra no meu consultório. Lá eu não piso, desculpe, prefiro não saber. Entende? Obviamente, como médico, a gente tem que dar um diagnóstico, óbvio, não é? Mas e quem não dá diagnóstico? Quem é um xamã que vai lá e cura? Ele não está preocupado se tem magnésio, se não tem vitamina B6, não está 800, 600, não está preocupado com nada. Ele vai lá, atua no campo energético, dá aquela baforada, sei lá do quê, e a pessoa sara. Como é que explica isso? O que aconteceu com o magnésio dela? Então, essa reflexão para um mundo menos explicado, menos maniqueísta, não é? É o que eu falo para vocês, não é? Às vezes, você não saber vive mais feliz. Olha só. Francisco, rapidinho, doutor Davi. Dr. Greg Braden fala no livro dele exatamente isso que você está falando, que muitas vezes a gente deixa de fazer uma alteração na nossa psique, no nosso processo de conexão cérebro e coração, da nossa energia verdadeira, da nossa matriz, e reconhecendo-se como um ser energético, um ser espiritual, um ser maravilhoso, para se reconhecer como um pedaço de carne que está com deficiência disso ou daquilo. Quando você entende, primeiramente, entendam o que eu vou falar, primeiramente que você é um ser vibracional, um ser que emite pensamentos, emoções, que você tem todo um processo que pode ser coordenado entre cérebro, coração e a resposta que vai vibracional para todo o teu corpo, você tem a capacidade autonômica, uma capacidade inata interna de produzir e reequilibrar muitas coisas no nosso corpo. Tanto que a gente sabe que existe a capacidade da pessoa em situação extrema, por exemplo, ficar muito tempo sem comer, só bebendo água, e ela conseguir ficar muito bem e sobreviver. Porque o próprio organismo traz uma inteligência inata. Não estou mandando ninguém fazer isso aqui, tá? Eu estou só explicando para vocês qual é a capacidade do corpo. Nós estamos adormecendo a capacidade do corpo porque nós estamos botando a fé do lado de fora. Nós estamos colocando a energia do lado de fora. E a energia, primeiro, ela é dentro, gente. A energia, ela precisa ser alimentada com processos informacionais coerentes. O que a gente está colocando dentro do nosso corpo? Informação incoerente. O que é que eu vou gerar? Conturbação, eu vou gerar empilhamento das hemácias, eu vou gerar dificuldade no fluxo sanguíneo, vou gerar um sangue mais grosso, mais espesso, eu vou gerar falta de memória, vou gerar intestino preso, eu vou gerar tantos problemas, inclusive emocionais, de escala emocional, que quando você chega perto de uma pessoa, de repente você está super afim, apaixonado, vai lá, se declara para aquela pessoa, a pessoa sai correndo. A pessoa também está apaixonada por você, mas ela não suporta a densidade da vibração que você está emitindo para ela. Então, por favor, gente, entendam isso, é algo tão divino, é tão especial, entender que você primeiro se dá o amor que você quer receber, primeiro você se dá a atenção que você quer receber, primeiro você se mantém limpo, cheiroso, abençoado, para depois receber isso. Tem gente que quer a resposta vinda de fora, que só se permite ser feliz quando chegar o prêmio da loteria, quando encontrar o grande amor da vida, e não é por aí, gente. Nós precisamos nos dar tudo para fazer ressonância com o universo. E quando eu me dou todas essas coisas que eu já tenho intrinsecamente, dada pelo Criador de todas as coisas, não é a doutora Zaica, o doutor Francisco, o doutor Davi está falando isso. Isso é bíblico. Isso é muito maior, está em todos os livros espirituais de todas as doutrinas, de todas as religiões. Quando você acessa o Criador dentro de você, tudo se manifesta, inclusive se apresenta a você aquilo que você precisa. A erva que você precisa utilizar para harmonizar o seu organismo,
aquela informação emocional chega até você, de repente os mediactives, então que você possa te ouvir internamente, lançar mão dessa sabedoria que ela está em você. Ela é muito maior do que aquilo que a gente encontra do lado de fora. E se você está tão paralisado, tão intoxicado, que se você não consegue sozinho fazer esse processo de acesso, todas as quintas-feiras nós estamos aqui nessas lives que são maravilhosas, que a gente vem compartilhar com vocês esse conhecimento de base que vai além das escolas de mistério, que vai além da eternidade, né? Que a gente traz isso de muitos e muitos anos de estudo, de grandes pensadores, de grandes médicos de vários países, grandes cientistas, onde a gente se reúne, estuda e traz para vocês, compartilha com vocês esse processo de como acessar a melhor saúde do corpo. Quando você acessa essa melhor saúde, você consegue sim silenciar vários tipos de mutações que acontecem no teu corpo, sejam eles do tipo que você já tem ali aquele laudo dizendo que não tem saída. Doutor Francisco, já cansei de ver pessoas que estavam com um laudo ali na mão, ó, você não vai durar um mês, você só tem mais 6 meses de vida. E a pessoa num processo de mergulho pessoal, seja nos nossos cursos, seja com a gente, seja com outros que a gente sabe que faz o mesmo trabalho que a gente, consegue uma transformação de coerência cérebro e coração, mandando novas informações neurais para todos os órgãos, capaz de curar, capaz de transmutar, de transformar informações estagnadas dentro do corpo. E hoje a gente traz para você isso, um infocêutico que vai auxiliar nesse processo de transmutar informações estagnadas dentro do teu corpo. Se você não está conseguindo sozinho, busque ajuda. E o infocêutico Drenar traz isso para nós, esse auxílio em colocar para fora e começar nesse processo de girar novamente a sua manivela da ação. Você vê, por exemplo, o chinês que faz o tai chi, que faz o wushu, o qigong, né? Ele consegue, através da mão, manipular essa energia vital, não é? Os mestres aí que trabalham, os mestres hindus, que até hoje a gente vê essa grande manifestação, né? Os curandeiros, né? Que existem no país, né? O médico espírita que faz uma cirurgia, né? E não tem infecção, né? Então, esses mistérios trabalham o campo energético. E se você trabalhar o campo energético dessobrecarregando o seu organismo, drenando toda essa porcaria que você tem lá dentro, né? Emocional, os líquidos orgânicos, as toxinas, né? As palavras não ditas, né? As palavras malditas, não é? Entende? E você sabe que a força do seu organismo reside na energia vital, bem harmonizada, você consegue melhorar. Você consegue melhorar a sua vida, não é? E melhorar a vida não é você sair aí com Ferrari a 250 por hora. Se você quiser, pode até comprar. Mas melhorar a sua vida é você caminhar e sentir, né, o aroma das flores, né? Cumprimentar as pessoas não dão bom dia mais, Aika. O que acontece? Você vai no lugar, a pessoa não lhe cumprimenta, tem vergonha. Você sabe que na Alemanha, como é que eles falam o cumprimento? Grüß Gott. Salve a Deus, Grüß Gott. Olha só, você vai na rua, Grüß Gott, né? Então, veja bem, as pessoas perderam o contato. As pessoas estão dentro da caverna, não falam bom dia. Vocês falam bom dia, a pessoa olha e fala, nossa, quem que é? Eu não conheço essa pessoa. Fala um bom dia, como é que vai? Está tudo bem? Espero que sim. Tenha um bom dia, não é? Perca aquela noção da intromissão sem ajuste. Mas não é? É uma característica de estagnação. A pessoa está tão estagnada, tão bloqueada, tão travada, que ela não se sente na liberdade de expressar o eu verdadeiro dela. Veja a criança, né, Zaika? A criança vai lá dar tchau, acabou, sem problema. Agora, se você der tchau para alguém, nossa, o que você está querendo? Peraí, calma. Às vezes é só um tchau, não é? É só um aceno, não é? Então, às vezes a gente pensa, né?
o que está acontecendo, né? Com essa fragmentação do eu, não é? E o eu fragmentado só tem respostas fragmentadas, né? Será que eu beber leite de búfala hoje vai melhorar amanhã o meu pâncreas? Não sei. Beba para ver, não é verdade? É. Não é? Ou beba, lá no Nepal, eles bebem o leite lá daquele animalzinho do Nepal, né? Para fortalecer o organismo, não é? E aí você culpa o leite, você culpa o glúten, você sempre culpa lá fora. Mas aqui dentro, como é que está? É o de fora, né? Então, o de fora existe, mas ele só entra em você quando você deixa entrar, não é? E se você estiver desorganizado, a desorganização entra dentro de você, Doutor não é? Francisco, Se você estiver estruturado, não entra. isso é tão profundo que o senhor está falando agora, e eu espero que o nosso público não nos interprete mal. A gente não está mandando você comer tudo errado, não está mandando você fazer tudo errado. Não. Esse é um caminho. Nós temos dois caminhos, tá? Você pode se matar de fazer exercício, você pode se matar de comer tudo certo, não comer nada fora da sua orientação médica e nutricional, você pode se entupir de todas as medicações do mundo, você pode fazer tudo isso e não ter resposta nenhuma. Mas você pode também se conectar à sua energia interior junto com esses processos inteligentemente, sem excessos, e ter a melhor vida como um céu na terra. Você pode sim fazer isso. E essa é a grande mágica da transformação pessoal. A Bruna acabou de falar que as pessoas, elas estão deixando de cumprimentar o porteiro do próprio prédio. Exato. Você está deixando de vibrar o seu Deus no Deus que habita no outro. Quando a gente fala bom dia para o outro, eu não estou falando só para ele, porque todos somos um. Eu estou dizendo para ele que o meu dia é bom, que o dele também seja. Quando eu não me abro para manifestar a conexão do meu eu com o eu do outro, a nível de auxiliar, porque às vezes ele precisa de um bom dia para não se matar. Ele precisa de um bom dia para acreditar que aquele dia é um dia novo, porque ele está no dia de 10 anos atrás, onde ele foi roubado, estuprado ou etc. Nós temos a capacidade de vibrar na nossa própria vida e no ambiente que nós estamos. Eu falei no início da live para vocês, nós temos a capacidade de mudar o ambiente e o ambiente tem a capacidade de nos mudar. Por isso, prestem bastante atenção do ambiente que você está frequentando, do ambiente que você está trabalhando, do ambiente que está a sua casa, do ambiente que está seu banheiro, está sua cama. Isso tudo impacta em você de forma poderosa. Se você não está satisfeito, está adoecido, começa mudando, trocando a sua cama, virando o seu colchão, começa lavando o seu banheiro, começa esvaziando seu guarda-roupa de coisas que você não usa. Começa nas pequenas coisas, começa falando assim, esse emprego não me serve mais, ele me adoece. Essa comida, toda vez que eu como, enche a minha barriga, eu gosto, mas me faz mal. A sua inteligência inata trabalha por você, defende a sua vida. Então não é você se restringir ou seguir absurdos de mapas aí que você vai receber ao longo da vida, mas é ouvir principalmente Deus que habita dentro de você e encontrar esse equilíbrio, né, doutor Francisco? Exato. E, por exemplo, a gente vê muitas pessoas hoje muito preocupadas com o corpo. Óbvio, o corpo é a nossa, vamos dizer assim, a nossa maneira de estarmos no mundo, não é? Mas não tem só esse corpo, existem outros corpos sutis. Uau! Não é? Preocupe-se também com os outros corpos sutis, não é? Uhum. Então, aquilo que você falou, né? Pode ter a melhor alimentação, pode ser aquele fortão da internet que está levantando peso, né? Aliás, quem gosta, muito bem. A gente tem outra maneira de pensar, né? Exercício, tá bem? O exercício da mente, o exercício do corpo, da alma, do espírito, né? Manter esse dinamismo, não é? Porque senão, o que é que acontece com aquela pessoa que não tem
acesso a esses conhecimentos, não é? Que não assiste a live do Dr. Fortão, que não assiste aquele papinho do Zé do sapatinho bicudo. O que acontece? Como é que está o resto da população? Esses 9 bilhões, quantos têm acesso realmente à saúde e ao conhecimento? Pouquíssimos. Como nós falamos, acesso, inclusive, aos tratamentos médicos, pouquíssimos. Então, quando você está falando para poucos, né, querendo ter um estilo de vida, querendo ter uma maneira, né, artificial de criar, saindo da naturalidade, isso não está de acordo com a natureza. Está fora da natureza. Então, é isso que você falou, né? Comece limpando aí, deixa as coisas limpinhas, vai ser muito bem, não é? E tudo isso é importante quando você consegue acessar esse campo energético. Ali, a iridologia é uma maneira, você acessa o campo energético. Tem gente que já vendeu a íris, perdeu a sua identidade. Olhe lá, né? A impressão digital, né? A faces, né? A sua impressão da face, né? Tudo isso é importante, né? Hoje nós temos reconhecimento facial, daqui a pouco vai ter reconhecimento de outras coisas também, né? Então, nós vivemos num mundo cibernético, onde para ser reconhecido, você tem que dar a cara para bater, não é? E se você quiser não ser reconhecido? Se você não for aquela pessoa que é o protagonista, se for uma pessoa assim, que vive bem, que dá conselho, que trata as pessoas com amor e com gentileza, não é? Não precisa ser protagonista para isso. Então, o que nós queremos, é isso que eu falo, discutir esses assuntos, ver um produto que a gente está criando com amor, com carinho, que vai ajudar muitas pessoas, que é acessível, não é? Sem muitas complicações, né? Se você quiser complicar, é problema seu, não é? E que ajude as pessoas para uma vida melhor e que elas tenham também, através das nossas lives, e vocês são muito bem-vindos, né? Porque nos ajudam nesse impulso engrandecedor do espírito, né? Para que as pessoas despertem, né? O Davi fala, vamos despertar, vamos acordar para um mundo energético, não é? Obviamente, você pode falar de fatos corriqueiros do que está acontecendo, isso faz parte dos acontecimentos da vida. A gente também não pode se isolar totalmente, viver na montanha e não falar com ninguém. É aqui a nossa atuação. Então, quando nós atuamos com o nosso semelhante, quando nós damos uma opinião, quando nós trabalhamos querendo ajudar, despertar um pouco mais, isso é engrandecedor, não só para nós, como para todas as pessoas que estão dispostas a trabalhar, vamos dizer, essa coisa da dureza interior, né? Libertar, ser uníssono, integrar, não é? Essa é a nossa mensagem. Vamos integrar, né? E a doutora Zaika fala muito bem, né? Você tem que se libertar daquilo que não interessa mais na sua vida. Jogar fora. Manda, né? Show, show, show. Vai embora, não é? Para ter uma vida melhor, não é? Ai, caiu o avião, não sei onde. Peraí, caiu, que você pode segurar o avião lá? Não. Caiu, que pena. Vamos orar pelas pessoas que caíram. Tá bom. Não deixe se invadir o medo. Não deixe se invadir, não é? Hoje saiu uma reportagem do Estadão que aumentou a Covid nos brasileiros e não sei o que e tal. Que tipo de coisa é essa? É estatístico? Como é que ele sabe se aumentou? Como é que está essa gravidade? Aí a pessoa já começa a estar com medo, daqui a pouco tem gente usando máscara para tudo. Calma, gente. Não é bem assim. Não é verdade? Não é bem assim. Informação, doutor Francisco. De outra forma. Isso. Esse tipo de informação, né, a gente sabe que eu acredito que seja para informar as pessoas. Eu não acredito que seja extrema maldade, eu não gosto nem de pensar nisso, mas eu acredito que seja desinformação. Quanto mais a gente se informa, mais a gente cria sabedoria na nossa alma, na nossa estrutura, né, física, molecular, energética, vibracional. Nós entendemos
que todo tipo de notícia ele vai ser gravado. Você está ouvindo, ela vai ser gravada, nem que seja um pouquinho, nas águas do seu corpo. Exato. A água ela guarda essa informação, né? Exato. E Da mesma forma, quem está nos ouvindo também, a água do corpo está guardando essa informação esclarecedora. E se eu não sei que aquilo é 100% verdade e eu tenho o poder de divulgar esse tipo de informação, eu crio esse processo nas pessoas que estão à deriva, porque existem pessoas que estão extremamente despertas, estão atentas, estão presentes, estão conscientes, mas tem outras que estão dormindo acordadas, atravessam a pista dormindo, olhando o celular, conversa com o outro sem olhar nos olhos, que a vida passa por ela, ela não está vivendo. Exato, fica presa ali na telinha, né? Por um processo de sonambulismo, mas não por maldade, mais uma vez, que eu não gosto de pensar assim, mas eu acredito que o nosso papel aqui, como disse a Bruna, né, a nossa querida seguidora aqui, que o nosso papel é esse, de trazer para essas pessoas a importância de se chacoalhar, de se ver, de se sentir, de se enxergar como uma porção divina do próprio Deus que tem todos os poderes. Jesus falou, gente, para nós, você pode fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Você pode curar, você pode manifestar, você pode transformar, você pode criar coisas extraordinárias. Cadê a sua fé? Cadê a sua energia? E naquela época ele usava de metáforas, porque a mente do homem não alcançava. Hoje a nossa mente alcança uma programação de uma máquina que vem para afrontar a mente humana a nível de se comparar com a mente humana. E tem gente que acredita que a máquina é mais do que a mente humana hoje. Isso é um absurdo. Que a gente possa usar muito bem todas as tecnologias, mas que a gente nunca permita que a nossa essência tenha a dúvida do que nós somos. Nós somos uma manifestação do próprio Deus na Terra. Nós somos uma gotinha desse mar que é o próprio Deus. Se você entender isso, você, João, Maria, Pedro, Joaquim, entender isso, você vai com certeza manifestar na sua vida tudo o que você está esperando até agora. Você vai ter uma vida de cura, uma vida de melhores amizades. Você vai saber dizer não para o que está te perturbando, te sugando. Muitas vezes, doutor Francisco, a gente perde tempo na vida porque a gente não sabe falar não, a gente não sabe separar da energia que nos empurra para baixo, para o fundo do lago. E aí, quando a gente fala não, a gente sobe, a gente fica boiando e daqui a pouco a gente aprende a nadar e a gente sai nadando e vence a prova do eu na vida, porque não existe mais nada, gente, do que você na vida. Você com seu cônjuge, você com seus colegas, você com seus filhos, você com Deus, é sempre primeiro você. Trabalha você. Sente você, organiza você. Por isso que essas lives são importantíssimas. O nosso papel aqui é isso, trazer para você o poder que é seu. Nós estamos devolvendo para você aquilo que a mídia está fazendo, alienando você, colocando dentro da caixinha de que você está doente, que você está suscetível, de que você é isso, você é aquilo. Você simplesmente é a luz emanada da luz. Retoma seu poder.